Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado. Confira agora mais uma de nossas ações. Gente, bom dia. Bom dia. Tudo bem, galera? O lanche está lá fora, viu? Tô vendo que vocês ainda não acordaram, não. Tô meio triste que o meu Mengão perdeu, mas... fazer, hein? Até o Jorginho não deu bom dia. Aí é brincadeira, né? Oi. Quem gosta meio desse bom dia do Jorge. Aí. Ele acorda aqui assim, viu, Camila? Camila, esse aí, teu cresce dele é 004. Olha, mas está aqui todo aqui aprendendo. É impressionante que a pessoa está aí há mais de 40 anos no mercado, 50 anos, mas quer ainda adquirir conhecimento, né? Não, é rapidinho aqui. Ah, então tá bom. Bom, gente, deixa eu passar aqui alguma coisa para vocês, porque houve uma troca, houve uma mudança. Bom dia. Bom dia. Rebel Nutris, tudo bom? Houve uma mudança para que a Camila pudesse se apresentar hoje. Vocês sabem que hoje é a quinta do consultor, né? A terça da qualificação já ocorreu, que foi com o Mário Agra, do SPU, veio aqui falar sobre terrenos de marinha. E hoje seria a Moura do B, mas nós invertemos, pela gentileza da Camila, ela está aqui para um evento em Maceió, que é o Summit, certo? MB Summit, e ela vai ser palestrante lá, e ela fez a cortesia, né? O Cresce não teve despesa com a Camila, muito obrigado, Camila, pela sua disposição, e ela veio, na realidade, eu convidei para que ela pudesse fazer isso, e ela veio gentilmente. Camila é corretora, advogada há mais de 10 anos, não é isso? Corretora não, né? Advogada, né? Especialista em direito imobiliário, certo? Então ela veio dar uma aula para vocês sobre direito imobiliário, certo? Então na terça-feira nós vamos ter um encontro com a construtora Moura do B, certo? Falando sobre o edifício Lanai na Jacarecica e o condomínio Mude no Muri Lopes. Então quem tiver e quiser conhecer o Mude e o Lanai, estejam aqui na terça-feira, ok? E quero falar também do nossa festa do corretor. Olha aí, já falei ontem, todos os dias nós estamos falando, nós queremos, são apenas 500 convidados, viu, gente? Ontem nós entregamos carteira de mais a 290 corretores, então chegamos à média de 10 mil inscritos e quase 6.800, 7.000 atuando no mercado. Não temos como, a não ser que fizesse uma festa no Trapichão, não tinha como. Então, 500 pessoas por adesão, a adesão é R$150, né? Buffet Isabel Pinheiro, e uísque 12 anos, champanhe, e essas duas figuras, cadê? E essas duas figuras que estavam aí, que é qual é o nome dele? Galã do Brega e o Altemar Dutra Júnior. Bom, eu queria que vocês tivessem dúvidas, coloca o QR Code, por favor, Gustavo. Sempre que vocês tiverem dúvida que a Camila possa ajudar, vocês podem colocar aí, essas dúvidas de vocês irão ser tiradas, né? Esse é um grupo específico para a qualificação dos corretores, para quem está aqui, ok? Depois a Camila com certeza vai dar o Instagram dela, sigam-a, certo? Para que vocês possam ter ainda maior conhecimento sobre direito imobiliário. E qualquer dúvida que você tiver, com certeza a Camila vai ajudar. Ok? Camila Fernandes, por favor, querida.
O palco é seu. Vem dar teu show. Gustavo, o passador, por favor. Dona Graça, água, por favor. Onde você quiser. Em cima, aqui embaixo. Você que sabe. Eu acho que é melhor também. Fica à vontade. Espera só um pouquinho o pessoal ler o QR Code. Então você pode começar. Tá. Pronto, aqui no meio, o laserzinho. Você usa esses dois botões. Tá. Bom dia! Bom dia! Ó, vamos colocar o microfone aqui, ó. Vamos acordar até os vizinhos. Gente, que alegria poder estar aqui. Que alegria mesmo. Agradecer, né, ao Sérgio, que já saiu ali, pela oportunidade de estar aqui. Hoje à tarde eu vou palestrar no MB Summit. E aí nós conversamos e deu certo de a gente conseguir fazer essa troca e eu estar aqui hoje trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês. O tempo não é muito grande, mas o que eu puder contribuir, tenho certeza que vai ser muito válido. Então, gratidão por poder estar aqui. Parabéns para todos vocês que estão aqui também logo cedo. Aqui não é muito cedo, né? Aqui é muito diferente de lá. Hoje eu acordei às 5h30 da manhã. Aí eu pensei, meu Deus, perdi a hora. Perdi a hora, porque lá é 7 horas da manhã que amanhece. E aí eu olhei no meu celular 5h30 da manhã. Eu falei, não perdi. Vamos correr um pouco na praia, vamos fazer um exercício para estar aqui às 9 horas. Então, quando eu falo para vocês que é gratidão realmente de estar aqui, é porque eu vou dizer para vocês que eu era a pessoa mais improvável para conseguir estar aqui palestrando, falando para vocês. Porque eu sempre tive muita vontade de ensinar, de falar, de compartilhar conhecimento, mas eu tinha pavor de falar em público. Tinha pavor de falar em público. Quer ver ligar o celular, fazer uma câmera, um vídeo, postar no Instagram? Eu tinha pavor. Mas pavor mesmo, sabe? Se tivesse um sorteio aqui hoje e a pessoa que ganhasse o prêmio tivesse que vir aqui na frente para agradecer, falar alguma coisa, eu saía correndo. Eu não ia nem querer presente. Olha que a minha linguagem do amor é presente. Eu saía correndo de pavor. Mas eu vou dizer para vocês que quando Deus tem um propósito para a nossa vida, não importa quem nós somos, não importa os nossos medos, não importa as nossas inseguranças, porque Ele nos levanta, Ele nos capacita, Ele muda a nossa história. Então, se hoje eu estou aqui, é como instrumento dEle para dizer para vocês que se vocês têm um sonho, se vocês têm um propósito de vida, vão atrás, lutem, porque vocês vão alcançar. E às vezes tem gente que diz assim para mim, Camila, mas eu nem tenho propósito. Eu nem sei qual é o meu propósito, na verdade, fico correndo atrás do meu propósito. Eu estou como corretora, mas eu não sei se eu quero ser corretora. E aí eu falo assim, bom dia. Propósito, gente, ele é único de cada um. Bom dia. E tem muita gente querendo buscar o seu propósito na vida do outro, querendo fazer o que o outro faz, querendo ser o outro. E aí a gente nunca vai encontrar o nosso propósito na vida do outro. Se a gente não olhar para dentro do nosso coração, para aquilo que bate, que arde no nosso coração, a gente nunca vai encontrar o nosso propósito. Porque ele realmente é único. E tenha certeza que Deus tem um propósito para a tua vida. Então, olha para dentro do teu coração, que você vai encontrar o teu propósito sim, tá? Mas não é fácil também, porque alguns anos atrás, quando eu olhei para dentro de mim, que eu tinha vontade de dar palestra, de dar curso, de dar aula, pensei, esse é meu propósito, mas não faz muito sentido, porque eu tenho pavor de falar em público. Só que aí, durante o meu processo, eu entendi que Deus ele age justamente naquilo que é impossível para os nossos olhos. Para que quando Ele fizer, a gente nunca esqueça que foi Ele que fez. Então, gratidão por estar aqui, compartilhando, ensinando para vocês, fazendo o que eu amo, que eu sou apaixonada, que é ensinar. Então, vamos lá? Então, eu sou advogada, especialista em direito imobiliário, trabalho com foco em assessoria jurídica para corretores de imóveis, construtoras, incorporadoras. Bom dia. E sou apaixonada por ensinar. Sou palestrante, sou professora, tenho uma comunidade para corretores de imóveis, onde eu dou aula ao vivo toda semana pelo Meet, com um assunto novo. Então, a gente está toda semana lá com corretores, trocando informações, trazendo novidades, trazendo atualizações legislativas. E estou apaixonada por compartilhar conhecimento. E hoje eu vou falar com vocês
O tema da nossa palestra aqui é Venda Mais Imóveis com Segurança Jurídica. Sabe por quê? Porque quem tem conhecimento vende mais imóveis. Talvez você ache, eu acho que quem fala melhor, quem fala mais, é quem vende mais imóveis. Nem sempre. Porque hoje as pessoas elas estão cada vez mais inseguras para comprar imóvel. E eu vejo isso porque lá no escritório a gente atende muito cliente que contrata o corretor, que está comprando imóvel com o corretor, e ainda contrata o advogado para ajudar na análise de risco, para ver se não tem nenhum risco na compra do imóvel. Porque a gente sente que cada vez mais eles estão inseguros. A mídia hoje solta muita coisa, mostra golpe, corretor de imóveis que é preso. Lá em Santa Catarina, agora recente, 2 foram presos. Então, as pessoas ficam com medo. E aí, se você se mostra um profissional qualificado, se você se mostra um profissional competente, um profissional que realmente tem segurança no que está fazendo, faz toda a diferença. E se ele estiver inseguro, ou pensando se ele vai fechar com o João ou com a Maria, ele vai fechar com o João que deu mais segurança para ele. Porque o que ele quer é segurança. Então, quem tem conhecimento jurídico vende, sim, mais imóveis. Isso eu posso afirmar para vocês, porque eu estou há 8 anos trabalhando com corretores de imóveis e eu escuto muito isso. É muito feedback positivo de corretores dizendo, Camila, como aquilo me ajudou, como eu não sabia daquilo, como isso fez diferença na minha atuação. Então, é esse recado que eu quero deixar já para vocês no início. Inclusive, é o tema do meu livro, tá? Venda Mais Imóveis com Segurança Jurídica. É um passo a passo para o corretor vender com segurança jurídica. Aqui tem o QR Code dos sites que o corretor precisa solicitar os documentos. Você aponta, bom dia, aponta a câmera do celular, já vai direto para o site. É um livro bem interessante, é um guia completo realmente para o corretor. Mas vamos lá, então. Já me apresentei aqui. Mas falando ainda um pouquinho de mim, gente, acho que já deu para perceber um pouco de quem eu sou, né? Mas falando um pouquinho também das minhas formações. Então, eu sou advogada, né? Especialista em Direito Imobiliário. Sou pós-graduada em Direito Processual Civil. Pós-graduada em Direito Imobiliário, Direito Registrado Notarial, incorporações imobiliárias, cursos de contratos. Porque realmente hoje o foco é atuar em toda a área do direito imobiliário. Então, a gente atua lá no escritório com corretores e com construtoras também. Então, a gente faz desde a parte do fechamento de contrato, por exemplo, de permuta, faz a parte de incorporação imobiliária, faz a parte de instituição de condomínio. Então, a gente está o tempo todo respirando direito imobiliário lá no escritório, focando em todas as áreas realmente. Além de tudo isso, eu já falei para vocês que sou professora, palestrante, escritora, mas mais ainda, filha amada de Deus, como já falei para vocês, o nosso propósito, né, de cada um. Então, Deus é maravilhoso para agir nas nossas vidas. E já quero compartilhar também com vocês um versículo, independente de religião, tá, gente? Rapidinho. Eu li esse versículo, foi nessa semana, inclusive na segunda eu fiz uma aula ao vivo, e eu também falei sobre esse versículo. E dizia assim, lá em Provérbios, prepara-se o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E naquele momento que eu li esse versículo, veio fortemente assim ao meu coração que nós precisamos arrumar o nosso cavalo. Não adianta a gente só confiar e a gente não arrumar o nosso cavalo para a batalha. Nós precisamos confiar que Deus vai realizar nas nossas vidas, que nós vamos conquistar aquilo que nós desejamos, mas nós precisamos arrumar o nosso cavalo. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos estar fazendo o que vocês estão fazendo aqui hoje, aprendendo, buscando conhecimento. Nós precisamos gravar um vídeo lá no Instagram. Eu tenho vergonha, eu tenho medo. Grava mesmo com medo, tá feio, você melhora depois. Então, nós precisamos arrumar o nosso cavalo para a batalha. E parabéns por estarem aqui hoje, arrumando o cavalo de vocês para a batalha. Então, essa é um pouquinho de mim. E eu quero agora saber um pouquinho de vocês. Vamos falar um pouquinho de vocês? Tem alguém aí com medo também de falar em público? Não? Oba, então vocês vão responder todas as perguntas. Vamos lá, eu vou escolher então alguém para responder. Você sabe o que é responsabilidade civil?
Já que ninguém tem medo de falar em público, então posso perguntar para todo mundo, né? Porque se fosse eu ia levantar a mão. Se eu tivesse aí sentadinha, alguns anos atrás, eu ia levantar a mão para nem apontarem para mim. E aí, alguém se arrisca a querer falar o que é responsabilidade civil? Isso mesmo. Como que é teu nome? Fernando Targino? Isso mesmo, obrigação de reparar um dano. Vocês estão certos. Fernando. É Fernando? Presente. Parabéns. É isso mesmo, gente. Responsabilidade civil é você reparar um dano. Era um só para o primeiro que falasse, tá? Mas é devido um para você também, né, César? Mas vamos lá, gente. O que é responsabilidade civil? De uma forma bem simples, bem objetiva para vocês. Responsabilidade civil nada mais é do que uma ação ou uma omissão que viola uma norma legal ou contratual, que gera um prejuízo a alguém, que nasce o dever de indenizar. Isso é responsabilidade civil. Então, vamos imaginar assim, um exemplo bem prático. Eu estou lá dirigindo meu carro e eu não observo a placa de pare e eu avanço meu veículo e corto a frente de outro veículo. Então, uma ação minha que violou uma norma legal, que é a placa de pare, gerou um prejuízo a outro veículo, vai nascer o quê? O meu dever de indenizar. E aí, falando de responsabilidade civil, nós temos a responsabilidade civil do corretor de imóveis, não temos? Temos a responsabilidade civil do advogado, do engenheiro, do arquiteto. Só que o corretor de imóveis, ele é mais legal, porque eu sempre falo que ele é uma estrelinha, porque ele tem um artigo lá no Código Civil que fala só da responsabilidade civil do corretor de imóveis. Olha que linda a profissão de vocês. A gente, no direito, ali no Código Civil, nós temos os artigos que falam no âmbito geral da responsabilidade civil. Então, se o advogado cometer algum erro no exercício profissional, a gente vai ser responsabilizado lá pelo artigo geral do Código Civil. Agora, o corretor de imóveis, ele tem um artigo específico para falar de responsabilidade civil. E qual que é esse artigo? Isso, 720 alguma coisa. Isso mesmo, gente. Vocês são os únicos que têm o artigo 723, parabéns, lá no Código Civil, que fala realmente da responsabilidade civil do corretor de imóveis. E esse artigo aqui, vocês têm que acordar de manhã todos os dias com ele colado no espelho, para vocês sempre lembrarem que vocês precisam agir com prudência, precisam agir com diligência, para vocês não serem responsabilizados a ter que indenizar o cliente de vocês. Então, olha lá o que diz o artigo 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Aí, o parágrafo único ele fala sobre pena de responder por perdas e danos. O corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir no resultado da incumbência. Então, aqui, ó, sobre pena de responder por perdas e danos, sobre pena de ter que indenizar o cliente. O corretor precisa o quê? Informar sobre a segurança e o risco do negócio. Camila, então o corretor tem que ser advogado? Quase. Quase tem que ser advogado. Eu estava até falando com o Sérgio ali, que hoje tem muitos corretores que estão buscando fazer a faculdade de Direito. E realmente é ótimo. Mas quem não quer fazer a faculdade de Direito, busca cursos. Eu acho que os cursos ainda são mais específicos para o corretor, porque o direito você vai aprender no âmbito geral de tudo, né? Vai aprender área criminal, vai aprender área previdenciária, trabalhista, mas se você quer focar na corretagem, faz cursos. Cursos que vão te ajudar realmente a aprender, a ter conhecimento para evitar ser responsabilizado judicialmente. Ótimo. Com certeza, com certeza. Pós-graduação em Direito Imobiliário é uma coisa que vocês podem buscar, sim.
E devem buscar. Devem estar o tempo todo se atualizando, buscando conhecimento que vocês puderem. Não que não façam a faculdade de Direito, né? Pelo amor de Deus. Vão fazer a faculdade também, se vocês quiserem. Mas, às vezes, eu não quero ficar 5 anos. E, realmente, é bastante. Então, talvez busque uma pós-graduação. Como que é teu nome? Como o Ricardo falou, busca cursos. Quero aprender sobre contratos. Busca cursos sobre contratos. Quero aprender sobre documentação imobiliária. Busca cursos sobre documentação. Cursos sobre incorporação, sobre permuta. Ou seja aluno da Camila, né? Que aí lá na comunidade, toda semana a gente tem uma aula nova. Semana que vem a gente vai falar sobre... O pessoal da minha equipe está aí, ó, já não lembro nem o tema. O tema da próxima aula a gente vai falar sobre comissão de corretagem. Vou disponibilizar, inclusive, um modelo de contrato de intermediação imobiliária. Vai ser ao vivo pelo Meet. Mas vamos lá. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, como evitar responder por perdas e danos? Como que o corretor evita responder por perdas e danos? Camila, eu não quero ser responsabilizado. Eu só quero vender, eu só quero ganhar dinheiro e eu não quero nunca tirar dinheiro do meu bolso para ter que indenizar. Então, faça uma venda segura. Então, solicite todos os documentos necessários para evitar condenação, para evitar prejuízo com o teu cliente, para evitar queimar a tua reputação no mercado imobiliário. Uma vez eu estava num evento e uma pessoa lá, uma corretora, ela veio e disse assim, Camila, eu te acompanho já faz um tempo nas redes sociais, no Instagram, já fiz curso presencial com você e tudo mais. E você fala tanto da condenação do corretor, mas eu nunca vi um corretor ser condenado. Eu disse, fulano, é verdade, né? Porque você já viu alguém acordar de manhã, pegar a câmera do celular e expor o fracasso? Às vezes um corretor amigo seu, do lado da tua imobiliária, já foi condenado. E você não sabe, porque ninguém vai expor o fracasso. A pessoa vai expor o fracasso se ela já tiver alcançado sucesso. Aí ela usa o fracasso como meio motivacional. Mas ninguém expõe o fracasso. Agora, se você entrar lá no Tribunal de Justiça do teu estado, vocês aqui do Alagoas, coloca lá TJ Alagoas, eu lá em Santa Catarina, coloco TJ Santa Catarina, TJ São Paulo, e coloca o artigo 723, coloca assim, pesquisa, fonte de pesquisa, artigo 723 do Código Civil. Vocês vão ver várias condenações de corretores de imóveis. E pesquisa em outros estados também. Vocês vão ver que diariamente corretores são condenados. E com base no artigo aqui 723. Ele é muito aplicado. E sempre as decisões são fundamentadas no artigo 723. E aí, como evitar, então, né? Fazendo uma venda segura. E aí as pessoas me perguntam, Camila, passa um checklist para mim dos documentos? Passo. Porque existe um checklist base. Se o corretor solicitar o checklist base, ele já vai estar fazendo uma venda segura. Só que se ele não solicitar nem o básico, aí pronto, né? Camila, é só esses documentos aqui? Não, pode acontecer de você solicitar algum documento, você achar alguma coisinha ali, talvez você tenha que solicitar outro documento. Mas você tendo conhecimento da base, ou você solicitando sempre todos os documentos necessários para você vender com segurança, se você precisar de mais algum documento, você já vai conseguir identificar isso no momento de você solicitar esses que eu vou falar aqui para vocês. O problema é que tem muita gente que não solicita nem o básico. Só pega modelo de contrato da internet, copia e cola, coloca lá, qualifica as partes, nem qualifica certo, e aí vende o imóvel e sai comemorando. O problema é se daqui alguns meses ou alguns anos vem aí uma citação e um processo judicial. E aí você recebeu 10, 15, 20, 50 mil de comissão, mas vem uma indenização de 500 mil reais. Segunda-feira, acho que o César estava na minha aula segunda? Não? É que tinha um César, mas eu não lembro se... Era você? Estava na minha aula, ao vivo, segunda? O César, então, pode falar. Nós falamos de um caso de uma imobiliária que foi condenada em mais de R$500 mil, né, César? Assistiu toda a aula? E olha só, gente, é um caso real, tá? Foi condenada por quê? Porque ela deixou de solicitar um documento. Perfeito. Na realidade, hoje, no âmbito jurídico, César, está isso, sabe? É a questão da dívida fiscal. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas o legislador ele está vindo cada vez para proteger o adquirente de boa-fé.
Eu creio que daqui a alguns anos, só que vai ter que mudar muitas legislações ainda, não tem como uma legislação só mudar tudo, mudar entendimento jurisprudencial, mas ao longo do tempo, eu acredito que a gente vai conseguir ter uma concentração dos atos na matrícula do imóvel. Vocês falam aqui matrícula do imóvel ou certidão de inteiro teor? R$11 em inteiro teor. A gente lá fala matrícula. Dificilmente, se a gente fala certidão de inteiro teor, que é o correto, tem corretor que nem sabe, mas o que é isso? É a matrícula. Mas o nome correto é certidão de inteiro teor. Eles colocaram um copinho para mim e eu tomando na garrafinha, né? Super chique. Mas vamos lá, vamos falar desses documentos básicos. Aqui, gente, tem uma... Eu gosto de dividir dessa forma, tá? No meu livro está dividido assim, e lá dentro da comunidade tem algumas aulas gravadas também, as aulas gravadas estão dessa forma, dividido também. Eu gosto de dividir pelo documento do imóvel, documento do vendedor pessoa física, documento do vendedor pessoa jurídica e documento do vendedor pessoa física e pessoa jurídica. Eu acho que eles colocaram. E aí, gente... Esses documentos aqui são os documentos base para você vender o imóvel com segurança. Precisa solicitar todos eles? Eu queria muito falar sobre todos eles aqui com vocês. Eu ia amar falar sobre todos eles, a gente discutir, só que daí eu precisava passar quase um mês aqui em Maceió. E aí vocês iam cansar de aprender, de estar aqui falando sobre documentação. Então, eu escolhi um só, na verdade, 2 ali para a gente falar. Mas, assim, vamos falar rapidamente sobre todos eles, que é a certidão de ônus, ou certidão de situação jurídica. Esse documento aqui, gente, ele é um documento que eu coloco ali, mas ele não é obrigatório o corretor solicitar, tá? Por quê? Se o corretor de imóveis ele solicitar a certidão de inteiro teor, que é a matrícula, para mim, lá, né? E ele souber realmente ler a matrícula do imóvel, não precisa você solicitar a certidão de ônus e ações, porque tudo está na matrícula. A certidão de ônus e ações nada mais é do que alguém lá do registro de imóveis fazendo uma verificação se tem algum ônus ou alguma ação e fazendo uma certidão sobre isso. Então, se você sabe ler a matrícula do imóvel, ler no sentido jurídico e não no sentido de leitura, você não precisa solicitar esse documento. Ele não é obrigatório. Não, a certidão de ônus não vai constar. Isso, perfeito, perfeito. A certidão de ônus que vocês estão falando aqui, só porque, assim, como a gente vai mudando de estado, às vezes tem alguns costumes diferentes. A de ônus que vocês estão falando seria a certidão judicial ou seria a certidão de ônus do registro de imóveis? Do registro, né? Isso. Essa é só por conta da tua colocação que eu fiquei, porque a certidão de ações precisa sim, que é o que a gente vai falar. Mas a certidão de ônus tem situações como... Teu nome? Como? Boleado. Boleado. Que o Boleado falou que tem situações que saem lá uma decisão no processo judicial, vamos pensar de penhora, mas você solicitou hoje, foi expedido ofício lá no processo, só que não chegou até na matrícula. E aí você não vai saber? Então, você precisa solicitar certidões judiciais também. Sim. Sim, sim. Quando a gente fala de certidões judiciais, gente, é todas, tá? É todas as certidões. Trabalhista, civil, criminal, primeiro e segundo grau, federal, primeiro e segundo grau, todas as certidões, tá? Então, a gente não vai... A certidão de ônus e ações, ela é uma certidão que eu coloco ali. Se você não tem muito conhecimento ainda de ler a matrícula, solicita. Ela é um pouquinho cara, pelo menos para nós lá, não sei quanto está o custo aqui. Mas, se você não tem tanto conhecimento na leitura da matrícula, solicita ela para ver se não tem nenhuma pendência ali já na matrícula do imóvel. Mas, mesmo assim, você precisa ler a matrícula, né? Porque você precisa... A matrícula é a forma do
o oficial dizer para você o que tem no imóvel. Então, leia do início ao fim. Eu lembro que, muitos anos atrás, eu peguei uma matrícula, e na época, agora é tudo digital, né? Mas na época, eu peguei um cartório que eu não era acostumada a trabalhar, e aí, sabe a prenotação? A prenotação é o protocolo lá na matrícula do imóvel. Então, quando você vai dar entrada no registro de uma escritura, por exemplo, de compra e venda, o cartório faz um protocolo, uma prenotação lá na matrícula do imóvel. E aí, isso é muito importante. O corretor precisa analisar e precisa ver se existe um protocolo vigente ou não. E aí, eu estava fazendo uma análise de risco para um cliente e fui solicitar a matrícula. E aí, naquele cartório eu não estava acostumada, mas o protocolo ele vinha em carimbo. Quem lê carimbo, gente? Quem? A sorte que eu li o carimbo. Por acaso também, porque quem lê carimbo? E aí, até isso eu usei bastante esse documento, depois, quando eram os treinamentos presenciais, levava para os corretores ver, porque o protocolo estava em carimbo. Um carimbo dizendo, existe um protocolo vigente, protocolo número tal. Imagina, você não leu o carimbo. Hoje vem muito bonitinho lá na matrícula do imóvel, vem protocolo vigente, número tal, né? Facilitou bastante hoje os documentos digitais. Mas a importância de você ler realmente os documentos. Certidão de negativa de débito municipal do imóvel, certidão de regularidade fiscal do imóvel, certidão de débito condominial quando o imóvel estar em condomínio. Gente, como eu queria falar sobre cada um deles, é tanta coisa que parece assim, é só um documento, mas se a gente entrar ali no documento, por exemplo, de certidão negativa de débito municipal do imóvel, é tanta coisa para a gente falar, mas não dá, né? É muito pouco tempo. Vamos para o documento do vendedor. Isso mesmo. É a mesma. Muda a forma, talvez que isso. E uma coisa importante já, entrando já no assunto, né? Sempre leiam também com calma a certidão, porque recentemente teve uma decisão lá em Santa Catarina de uma certidão de débito de condomínio que dizia assim, ó, não lembro se era o condômino ou se era a unidade que estava descrito, não possui débitos durante o período dessa administração. Só que tinha débitos da administração anterior. Então, passou isso batido. Infelizmente, ficou essa pendência, o corretor vendeu dessa forma e teve uma condenação, teve uma jurisprudência sobre isso lá em Santa Catarina. Então, a importância de até o documento você conseguir interpretar, você conseguir ler, entender realmente para evitar qualquer problema. Porque ali, se você pegasse rápido e lesse, está negativa, mas está negativa durante a administração daquela administradora. Será que desde que foi constituído o condomínio é aquela administradora que faz a administração? Como? Então, nesse caso não seria uma responsabilidade do condomínio, porque a declaração ela estava escrita que era durante aquela administração. Então, assim, o condomínio entregou aquele documento, está errado? Caberia, nesse caso, o corretor, que intermediou, pelo menos foi o entendimento jurisprudencial. Foi o corretor que deveria ter certificado se existia algum outro débito ou não. Então, o que aconteceu nesse caso? Foi, sim, reconhecida a responsabilidade do corretor, aplicando o artigo 723 do Código Civil. Por quê? Porque ele não identificou os documentos necessários para realmente ver se existia algum outro débito, porque estava se relacionando ao período da administração e, infelizmente, aquela administradora estava um pouco tempo ali administrando aquele condomínio. Então, houve a responsabilidade do corretor de imóveis, sim. Como? Nesse caso, não. O que acontece? A administradora ela vai ser condenada solidariamente se quem entrar com a ação judicial entrar também contra a administradora. Não que o corretor não possa pegar esse documento, entrar com uma ação de regresso
lá contra o condomínio, contra a administradora, e dizer, como que você me deu essa certidão aqui? Né? Mas, perante ao comprador, houve, nesse caso, a responsabilização do corretor de imóveis. Sim. Sim, o que a gente tem que entender é que existe responsabilidades, né? Quem vai ser condenado vai ser quem entrar. Eu vou entrar com uma ação contra o registro de imóveis, contra o tabelionato, contra o vendedor, contra o comprador, mas eu posso, ou contra o corretor, mas eu posso entrar só contra o vendedor? Posso deixar o corretor de lado? Eu posso entrar só contra o condomínio e deixar o restante de lado? Por isso que, em várias situações, existe o direito de regresso, né? Que aí, identificando assim, eu fui condenado. Por quê? Porque eu faltei com segurança, e o corretor faltou com segurança, porque ler um documento onde está dizendo que é só o período da administração e não verificar qual era o período da administração, existe uma responsabilidade do corretor. Agora, se esse corretor ele entende que ele foi lesado pela administradora, ele pode entrar com uma ação contra a administradora, dizendo, olha, administradora, você me deu uma declaração aqui que fez eu ser condenado. Aí vai caber ao juiz o entendimento se houve ou não uma responsabilidade da administradora também. Pode falar, César. Uhum. Sim. É muito de questão de escrita, né? Às vezes a pessoa escreve... Sim. Aí, claro, que é uma questão de discussão, né? Eu, particularmente, isso assim, gente, o direito ele é interpretativo. Tanto é que se a gente tem entendimentos jurisprudenciais, porque cada estado é diferente. Se eu vim aqui no TJ de Alagoas e no TJ de Santa Catarina, as teses dos tribunais são diferentes, porque o direito é interpretativo. Cada um pode interpretar de uma forma. Eu gosto bastante do estado de São Paulo, das decisões. São decisões assim que a gente usa bastante para fundamentar teses em um processo judicial. Mas, assim, nesse caso, a gente não falei que a gente entra num documento e a gente tem assunto para a gente conversar muito sobre um documento, mas nesse caso em específico, eu vou falar isso, então tem só corretor aqui, né? Daqui a pouco vocês me jogam para fora. Mas, assim, nesse caso em específico, eu, particularmente, se eu fosse juíza, que eu não sou, né? Então, só se eu fosse, eu não iria entender que poderia até haver responsabilidade da administradora, mas eu não ia dar ganho de causa para o corretor de imóveis que quisesse entrar com uma ação de regresso, porque ele não leu o documento e não interpretou corretamente. Entendimento, gente, por favor, não olhem com o olhar para mim, porque é entendimento, nada pessoal, tá? Por favor. Mas esse é o meu entendimento. Por quê? Foi um pouco do que o César falou ali também. Eu penso que o corretor, o advogado, qualquer profissão, nós estamos ali para prestar um serviço de excelência, não um serviço meia-boca. Ninguém me contrata para fazer um serviço mais ou menos. Ninguém me contrata para fazer o serviço de qualquer jeito. Ninguém quer pagar honorários para mim para fazer de qualquer jeito. Então, eu tenho que dar o melhor de mim. Eu tenho que ler, reler 10, 15, 20 vezes um documento, para realmente eu dar a segurança e realmente valer os honorários que o cliente está me pagando. Então, o corretor, ele tem a obrigação de ler. Ele tem a obrigação de fazer valer os honorários dele. E a lei está ali para ser cumprida, e a lei ela não perdoa quem erra, infelizmente. Mas, gente, vamos passar de documento, porque senão a gente vai discutir bastante sobre esse assunto, e tem mais documentos aí, que se a gente entrar em cada um deles, a gente vai... Não falei que precisava de um mês? Acho que mais, né?
Mas vamos lá. Certidão de regularidade fiscal do imóvel. Ah, já falei, né? Estava na de condomínio. Agora vamos para o documento do vendedor. Certidão de estado civil atualizada. Precisamos solicitar. E assim, ó, nunca falem isso. Ah, isso daí é só o cartório que pede. O cartório pede, o tabelionato pede no momento de lavrar a escritura, porque existe a responsabilidade civil do tabelião de notas. E o corretor tem que pedir na assinatura do contrato, por quê? Porque existe a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Então, tem que solicitar 2 vezes, Camila? Se fizer o contrato hoje, fizer a escritura e já tiver vencido os documentos, tem que solicitar de novo. Então, agora, até para inventário, eu fiz um inventário recente, até alterou o Código de Normas lá de Santa Catarina, e a gente está conseguindo usar a certidão de estado civil para inventário em 120 dias. Bom, porque não é tão barata essa certidão também, né? Pode fazer. Oi? Não, acho que tinha desligado. Oi. Uma coisa é assinatura digital e outra coisa é assinatura eletrônica. Essas plataformas, elas são de assinatura eletrônica, salvo se você colocar lá a opção para a pessoa acessar por certificado digital. A assinatura digital, ela é só aquela que é feita pelo ICP Brasil, que é através do token, ou hoje tem alguns que nem usam o token, já baixa direto ali o certificado no próprio computador. Então, essa do ICP Brasil, ela é assinatura digital. Essa aí, ela é reconhecida como uma assinatura em cartório. Essa aí é uma assinatura que não tem questionamento. Agora, a assinatura eletrônica, ela pode ser questionada, sim. Só que a insegurança de assinar um contrato de compra e venda com essa assinatura, ela só tem que gerar quando você não tem a possibilidade de certificar o signatário. Quem que é o signatário? Quem assinou. Se você não tiver como identificar, aí pode haver um risco. Então, vamos imaginar que você manda por e-mail só. E daí, só dá um clique lá no e-mail e pronto, assinei. Aí, realmente, posso até desconfiar se realmente foi a pessoa que assinou, né?
Inclusive, eu estava esses tempos comprando um imóvel com um corretor de imóveis, pensa, né? Uma advogada comprando um imóvel, fazendo análise, vendo como que o corretor ia agir na negociação. E nem falei para ele que era advogada. E aí, ele fez justamente isso. Ele me mandou o contrato para mim assinar com assinatura eletrônica. E o meu marido, gente, pasmem, mas ele não tem Instagram e não tem Facebook. Ele não gosta. Então, somos bem opostos um do outro, né? E aí, ele usa o meu e-mail também. E aí, eu falei assim para o corretor, não, mas o meu marido não tem e-mail. Ah, mas não tem problema, eu mando no teu. Eu falei, isso eu estava comprando, tudo bem. Eu poderia comprar sozinha, só para vender que eu ia precisar da assinatura do meu marido. Mas eu poderia comprar sozinha. Só que se eu fosse a vendedora? Então, ali ele já estava agindo errado. Por quê? Como que eu vou assinar por mim e pelo meu marido no meu e-mail? Quem que certifica que meu marido assinou? Então, pode usar as plataformas eletrônicas, pode usar a DocSign, Doc não sei o quê, tudo que tem. Só que você precisa certificar o signatário que está assinando. Lá no escritório eu uso bastante essa assinatura, até dentro do site da OAB disponibiliza a plataforma para a gente assinar documentos, procuração, contratos. Só que em Busquem, eu acho que o DocSign tem essa opção, porque aí você pode fazer uma assinatura mais qualificada. Quando eu uso a plataforma, eu coloco lá para fazer selfie, para tirar foto do documento. Então, a pessoa vai receber o link e ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que tirar uma foto, só se ela está sendo coagida a tirar uma foto. Vai ter que tirar foto do documento dela. Outra coisa que ajuda a certificar a veracidade de que foi ela que assinou. Conversas de WhatsApp. Tá, a gente estava conversando, você aceitou a proposta, como que agora você vai dizer que você não assinou? Uhum. Ô, João, para Miss Alagoa, né? Sim. Aham. Acho que não, né? Uhum. Uhum. Ótimo. Uhum. Mas, assim, mesmo assim, a assinatura eletrônica ela pode, sim, ser questionada, tá? Então, por isso que é importante ter realmente essa certificação de quem assinou, para evitar até uma pessoa de má fé, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, agem de má fé, querendo dizer depois que quantos que a gente vê que vendeu o imóvel por, sei lá, 200 mil reais, depois de tantos meses se arrependeu de vender, acho que pode ir lá e rescindir o contrato. Não pode. Então, para que a pessoa não haja de má fé e use um argumento dizendo, mas isso aí não tem validade. Então, tomar sempre esse cuidado. Uhum. Uhum. Não. O corretor pode aceitar, mas desde que tenha ali argumentos, conversa de WhatsApp, conversa por e-mail, provas de que realmente é o signatário que está assinando, né? Pode falar. A assinatura pelo Gov ela é uma assinatura eletrônica, ela pode sim ser utilizada, mas a assinatura pelo Gov, por ser uma assinatura eletrônica, também há possibilidade de questionamento. A única que não tem possibilidade de questionamento é pelo ICP Brasil. Isso, que é o certificado com o token, que paga lá, a pessoa paga para emitir o certificado. A do Gov, hoje está o que mais sendo utilizado, mas aí o corretor tem que buscar outros meios, né, de buscar provas, deixar guardadinho ali, arquivado na pasta do cliente.
Físico. Boa pergunta. Esse documento seria um documento misto, né? O cartório não vai aceitar. Se você, por exemplo, estiver vendendo um imóvel na planta e quiser usar esse contrato para verbar lá na incorporação imobiliária, o cartório não vai assinar o documento misto. Mas ele tem validade jurídica, tá? Porque pode, sim, uma parte assinar de uma forma e outra parte assinar de outra. A questão que o cartório não aceita, por quê? Porque ele vai ter que pegar o documento digital e ele vai ter que pegar o documento físico e ler palavrinha por palavrinha para ver se não tem nada diferente. Vai dar trabalho para ele, então por isso que ele não aceita. Mas é válido. O que eu aconselho? Assina primeiro o digital, certifica lá se a assinatura está válida, imprime e a outra parte daí vai e assina reconhecido de forma física. Sim, não tem problema, pode fazer. Porque acontece, né? Tem aqueles que ainda não estão na nossa era digital, que só querem assinar fisicamente, mas não tem problema, pode fazer dessa forma. Tá? Só se for realmente usar esse contrato para algum fim de ter que levar no cartório, alguma coisa, aí tu não vai conseguir. Aí é melhor pegar quem assina eletronicamente ou digitalmente e fazer ele assinar físico, porque acho que é mais fácil do que convencer aquele que só assina físico a assinar eletrônico, né? A escritura daí é pelo e-notarial. Uhum. Gente, a última pergunta agora para nós seguir, senão eu não vou dar conta de falar o que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu não poderia te dizer que seria o mais seguro, porque hoje é seguro também assinar digitalmente e eletronicamente. Mas se for assinar eletronicamente, buscar meios de confirmar quem está assinando, se for o eletrônico, se for o pelo Gov ou pelas plataformas. Tentem comprar plataformas que tenham a opção, tem várias que têm a opção de clicar lá com selfie, com foto do documento, tem mais opções até, tem algumas que têm várias coisas. Então, adquiram essa e coloquem assinatura avançada, que aí está resolvido o problema de vocês e do cliente também. Sim, também. Aí fica mais seguro. E o certificado digital é R$100 e poucos, gente. Aí faz o cliente lá comprar ele pode usar por 1 ano ainda para outras coisas. Mas vamos lá. Então, certidão de estado civil atualizada, pacto antinupcial quando precisar, partilha quando necessário também. Gente, tirem... vocês vão receber no grupo, né? Eu ia dizer para vocês tirarem foto. Mas eu não vou conseguir explicar, entrar ali em todos eles, mas tirem foto para vocês saberem que vocês precisam solicitar esses documentos. Ali, documento do vendedor pessoa jurídica, contrato social, certidão simplificada, atualizada. Se for uma sociedade por ações, uma SA, aí você vai ter que solicitar o estatuto, a ata da última assembleia e também a certidão. Agora vamos para os documentos ali de vendedor pessoa física e pessoa jurídica, que é esses dois aqui que nós vamos falar, que são as certidões de ações judiciais e as certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais. E além desses ali, vocês precisam solicitar sempre, tá? Se for física ou jurídica, todos esses documentos. Certidão negativa de débitos ambientais, confirmação de validade da procuração pública quando o vendedor ou o comprador for representado por procurador. E confirmação de protestos também, que é possível, né, buscar ainda mais informações, fazer uma venda realmente segura, buscar também as certidões de protestos. Hoje já é mais difícil, né, ter ali o protesto, a pessoa já vai direto para uma execução judicial, que é mais rápido. Mas a gente vai falar, então, das certidões de ações judiciais e das certidões de débitos. A gente já falou, já discutiu um pouquinho disso, mas perguntando de novo para vocês, precisamos tirar essas certidões para vender o imóvel? Alguém não tira? Aquela que nós falamos ali das certidões judiciais, todas, né? Alguém não solicita?
Tá bom. A ambiental, gente, vamos imaginar que algum imóvel esteja com alguma pendência ambiental. Rapidinho, eu vou falar sobre isso, porque se a gente entrar em muito assunto, tudo tem muito assunto para nós falar. Mas, nós tiramos bastante lá, não sei aqui para vocês, mas o que a lei fala da certidão ambiental? A certidão, o débito ambiental do imóvel, vamos imaginar, sei lá, vou dar um exemplo aqui. A pessoa foi lá e tinha várias árvores no imóvel, e essas árvores foram todas cortadas sem ter autorização ambiental para fazer isso. Um exemplo aqui. E aí, o que existe? Uma multa, o dono do imóvel não pagou, e aquilo gerou lá pendências, e ficou aquela pendência ambiental. A dívida ambiental, ela é de obrigação propter rem. O que é isso? Ela segue o imóvel. Então, ela não fica lá para quem fez o ato errado, o ato ilícito. Então, ela vai acompanhar o imóvel, tá? Então, por isso que sempre solicita. Assim, eu vou dizer para vocês, eu estou há 8 anos só na área imobiliária. Até hoje, nós encontramos isso, é dado mesmo, tá? 2 vendas que tinha pendência ambiental. Mas, assim, é difícil, mas pode existir. Então, assim, não custa nada, só colocar lá no site certidão de débito ambiental, depois quem comprar o livro, ou quem depois quiser fazer parte lá da nossa comunidade, eu disponibilizo o link lá de acesso de todos os sites. É simples, é 1 minuto para tirar essa certidão. Para que correr o risco? Coloca o CPF lá, o nome da pessoa, e tira a certidão de graça, não precisa pagar. Gente, fraude e execução. O que é fraude e execução? De forma bem objetiva também para vocês, fraude e execução nada mais é do que um processo judicial onde o credor está cobrando um valor do devedor. Está lá cobrando uma dívida. E esse devedor, o que ele faz? Ele começa o quê? Vender os bens dele. Aí, esse credor, na iminência de ficar sem receber o dinheiro, ele fala ao juiz, o fulano ali está vendendo os bens dele, e eu vou ficar sem receber? Ó, vendeu, vendeu e vendeu, está sem bem. Então, por favor, reconheça a fraude de execução na venda desse imóvel. E aí, o juiz, verificando realmente que houve fraude à execução, que ele está querendo fraudar o credor, ele pode reconhecer a fraude de execução no processo judicial e declarar a ineficácia da compra e venda, tá? Mesmo depois do imóvel registrado no nome do comprador. Então, isso é fraude e execução dentro de uma execução fiscal, de uma execução. Aí nós temos a execução civil e temos a execução fiscal. Não que diferencia isso, tá? Mas só para vocês, não tem um instituto jurídico que dê essa diferenciação. Mas os entendimentos jurisprudenciais diferenciam isso. Até acho que eu deixei uma tese ali para depois mostrar para vocês. Qual que é essa diferença? A diferença é que, vamos imaginar que eu, Camila, estou devendo para... Como é o teu nome? Fernanda. Um nome fácil. Eu, Camila, estou devendo para Fernanda, certo? Então, aqui nós estamos diante de uma relação entre particulares. Aqui nós estamos diante de uma relação civil. Agora, vamos imaginar que eu, Camila, estou devendo para a Receita Federal. Aqui nós estamos diante de uma relação entre particular e um ente público. Então, a fraude civil e a fraude fiscal é diferente, tá? E por quê? Porque o entendimento do nosso Superior Tribunal de Justiça é que, diante da fraude fiscal, o que importa é o recolhimento dos tributos, porque ele serve para a satisfação das necessidades coletivas. É para isso? Bom, se fosse, né? Por isso esse som aí meio... Se fosse 100% isso, estaria ótimo, né? Mas esse é o entendimento, que o União, Estado e município precisa receber o dinheiro porque precisa satisfazer a necessidade coletiva. Agora, entre eu e a Fernanda, o que tem a ver? É só a Fernanda que vai ter prejuízo. Não gera prejuízo para a coletividade. Então, quando o César falou da questão fiscal ali no começo, é isso, tá, gente? Quando a gente está diante de uma questão fiscal, é muito sério. Por quê? Porque não importa a boa-fé daquele que comprou.
o judiciário, o Estado, não está nem aí para o comprador, está nem aí para o corretor de imóveis, porque ele quer o dinheiro na conta. É isso que o Estado quer. Então, é muito sério quando a gente fala de fraude fiscal, só para vocês entenderem um pouco essa diferenciação. E aí, quando eu falei para vocês que daqui a alguns anos, talvez, não sei se isso vai acontecer, mas a ideia do legislador é realmente de concentrar todos os atos lá na certidão de inteiro teor. Que vamos e convenhamos que seria maravilhoso, né? Vamos imaginar que vocês só precisassem tirar essa certidão, mais nada. Seria perfeito. Eu só não sei se seria tão bom para o advogado que trabalha com isso, né? Porque a gente faz muita análise de risco lá no escritório. Então, ia perder boa parte. Não, perder não. A gente nunca pode dizer que a gente perde, né? Porque a gente sempre ganha em outro lugar. Mas é um trabalho que o advogado da área imobiliária, ele presta muito esse serviço. Mas seria maravilhoso. E a ideia do legislador é essa, de proteger realmente o comprador de boa-fé. E aí, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o artigo 792 ele veio com essa ideia. O inciso 1, 2 e 3, ele veio realmente com essa ideia, porque ele fala assim, ó, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que... desculpa, deixa eu ler o caput ali para vocês, que ele já está na minha cabeça, mas só para fazer sentido 1, 2 e 3. A alienação ou oneração de bem é considerado fraude à execução. Então, a venda de um imóvel é considerado fraude à execução quando? Inciso 1, 2 e 3. Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público. Inciso 2. Quando tiver sido averbado no registro do bem a pendência do processo de execução. Inciso 3. Quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário de processo onde foi arguida a fraude. Então, esses 3 incisos estão praticamente dizendo a mesma coisa. Eles estão dizendo que se não tiver lá na certidão de inteiro teor, não pode ser reconhecido fraude à execução. Só que aí ficou ali o inciso 4. Que aí, para a gente, operadores do direito, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, começou muita discussão. Aí, entendimento doutrinários, jurisprudenciais, começaram a dar um entendimento para nós sobre isso. Mas o que a gente pensou foi que o legislador, quando estava fazendo lá a lei, ele esqueceu. Ele saiu para tomar um cafezinho e ele esqueceu o inciso 4 ali, que é o que parece, porque o inciso 1, 2 e 3 está dizendo que precisa estar na certidão de inteiro teor. Só que o inciso 4 ele vem e fala assim, quando ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, se ali o inciso 1, 2 e 3 está falando uma coisa, mas o 4 está dizendo que, se tiver ação judicial, vai ser reconhecido fraude de execução. Então, não adiantou nada o inciso 1, 2 e 3. Só que aí a gente tem a súmula 375 do STJ, que fala assim, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Então, essa súmula, ela também está dizendo o que diz o artigo 792, 1, 2 e 3, que precisa estar na certidão de inteiro teor a anotação da penhora, senão não pode ser reconhecido fraude. Beleza. Aí, vem lá a Lei 14.382 de 2022 e a Lei 14.825 de 2024. Eu não sei se vocês acompanham bastante redes sociais, Instagram ou coisa, mas eu vi várias pessoas, quando saiu essa lei, dizendo assim, lei que dispensa a apresentação de certidões judiciais. Alguém ouviu isso? Não? Mas eu ouvi bastante gente dizendo isso. Por quê? Porque essa lei, ela fala, resumidamente, o artigo 54, ali, parágrafo 2º, e o artigo 54, inciso 5, resumidamente, ele fala que, para a validade e eficácia do negócio jurídico, não serão exigidos a apresentação de certidões forenses ou distribuidores judiciais. Então, ele está dizendo que, para validade e eficácia ou para comprovar a boa-fé do comprador, não vai ser exigido as certidões de ações judiciais. Dispensadas.
por conta, inclusive, dessa lei. Então, assim, a lei ela veio para dizer que não vai ser reconhecida a má-fé do comprador somente por ele não solicitar certidões de ações judiciais. Se a gente volta aqui, a súmula 375 do STJ, ela está dizendo que o reconhecimento da fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, do comprador. Só que comprovar a má-fé do comprador não é fácil. É muito difícil, a não ser que, assim, eu estou devendo para a Receita Federal e eu pego o meu imóvel e eu passo para o meu irmão. Aí eu passo para o meu irmão, aí pode ser reconhecido uma fraude, porque, poxa, tirou do nome dela para fraudar. Agora, se tem uma venda para um terceiro que não está relacionado com o nome, um pago ITBI, como que eu vou comprovar? Como que a Receita Federal vai chegar lá e vai dizer que é fraude? Vai dizer que teve má-fé daquele que comprou? Não tem, é difícil. Também, aí é um ponto que também pode ser levantado. E aí, muito se usava dizer que o comprador não tirou certidões judiciais. Então, ele está de má-fé, porque ele não tirou certidões judiciais. Só que a lei vem dizer, essa lei ela vem dizer que, para comprovar a caracterização da boa-fé do comprador, ele não precisa provar que ele tirou as certidões. Tá? Então, assim, o comprador que não tira a certidão de ação judicial, ele não está de má-fé por causa disso, diante da lei. Então, vocês estão vendo que o legislador está querendo proteger o comprador? Ele está vindo querendo proteger, porque não é todo comprador que é investidor, que tem conhecimento, que está sempre comprando, vendendo imóvel, que às vezes tem investidor que faz faculdades e cursos só para saber a questão da legalidade aí jurídica para comprar imóvel. Tem gente leiga que vai comprar imóvel e não entende nada. E a grande maioria é assim. Então, o legislador está vindo querendo proteger essas pessoas. Só que aí, a gente vai mais a fundo, porque na lei a gente não pode usar só uma lei ali, achei a lei e vi. Porque se você disser para o teu cliente assim, eu vou ter que atrasar a assinatura do contrato, porque ainda não saiu a certidão tal. Aí o vendedor que está lá querendo vender, você também está querendo vender, óbvio, porque você vive disso, né? Mas ele diz assim, para quê? Você quer tirar a certidão, você vai atrasar a venda, eu preciso vender esse imóvel, vamos vender mesmo sem as certidões. Aí você vai dizer para ele, não, eu preciso, bom dia, eu preciso sim solicitar, porque a lei exige. Aí ele vai mandar para você um print disso aqui, ó. Talvez, se você seja um corretor que não tenha conhecimento, você vai dizer, puxa vida, realmente a lei está dizendo que não precisa? Vamos vender assim mesmo, vamos pegar esse dinheiro, vamos ser felizes. Mas se você tem conhecimento, se você estuda, se você faz o que você está fazendo aqui, estar hoje buscando conhecimento, vai buscar curso, pós-graduação, vai ser meu aluno também, você vai saber orientar o teu cliente. Você vai dizer assim, olha, embora a lei fale isso, mas é assim, assim, assim. Além dele dizer, poxa, esse corretor aí como que é o sotaque de vocês? Cabra da peste? Esse corretor aí é top, top. É tampa. Esse corretor, é com esse aí mesmo, é com esse aí que eu vou firmar negócio. Por quê? Porque você tem conhecimento, né? Então, gente, você vai mais a fundo. Você vai estudar também Código Tributário Nacional. Meu Deus. Corretor. Ai, gente, é muita coisa, né? É difícil ser corretor, né? Aí dizem, mas o corretor ganha fácil a comissão. É tudo, né? Tudo junto. E aí o corretor também tem que ter um pouquinho de conhecimento do Código Tributário Nacional, porque o artigo 185 do Código Tributário, ele fala, presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por sujeito passivo, em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Quem é fazenda pública? União, Estado e município. Aqui são a fazenda pública. Então, se o vendedor vender um imóvel estando em dívida ativa para com a fazenda pública, presume-se absolutamente que ele está fraudando a execução. É fraude absoluta, gente. Não tem questionamento. É fraude absoluta a execução fiscal. Salvo o parágrafo único, que fala se ele tiver outros bens para satisfazer a dívida.
Só que se ele tiver outros bens, a União, o Estado, o município nem vai alegar fraude de execução, porque vai ver que ele tem outros bens e vai penhorar o bem que ele tem lá. Então, se chegar num ponto de fraude de execução, é porque ele não conseguiu, de jeito nenhum, encontrar nenhum bem no nome da pessoa. Como? Da dívida? Igual, na verdade, assim, ó, vamos lá. Quando a gente, eu acho que eu vou entrar até nesse assunto, deixa eu ver se... É porque a minha palestra da tarde, eu preparei ela junto com essa aqui. Então, tem algumas coisas que estão na minha cabeça aqui, que se eu vou falar ou se eu não vou para vocês. Mas eu acho que eu não trouxe esse assunto ali, que era, inclusive, o que a gente teve a aula ali, que o César participou, a aula ao vivo na segunda. O que acontece, gente? Tá bom. Nesse caso que nós falamos na aula, o corretor vendeu o imóvel de R$510 mil. R$510 mil, lá em Santa Catarina. E aí ele não verificou que o vendedor ele tinha dívida fiscal. E aí ele vendeu o imóvel. Só que essa dívida, então ele vendeu o imóvel de R$510 mil, e aí essa dívida com a Receita Federal, com o Estado de Santa Catarina, era de milhões e milhões de reais. Então, R$510 mil não fazia nem coceguinha na negociação. Então, infelizmente, o comprador perdeu o imóvel, perdeu R$510 mil, e a única coisa que sobrou para aquele comprador foi executar o vendedor e a imobiliária. Só que se nem a Receita Federal estava conseguindo cobrar o valor do vendedor, quem dirá o comprador vai conseguir os R$510 mil de volta, né? Porque o vendedor já deve ter pego R$510 mil e gasto. E nessa condenação, eu expliquei detalhadamente ela na aula, mas essa condenação não foi só R$510 mil dessa imobiliária. Foi mais, porque teve mais prejuízos. Teve ITBI que o comprador pagou, ele averbou uma construção, teve vários outros prejuízos que gerou R$840 mil de prejuízo. Mas em questão do valor, então, vamos imaginar que esse mesmo vendedor, que vendeu um imóvel de R$510 mil e tinha essa dívida de milhões, tivesse ali uma dívida de, sei lá, R$30 mil. Tinha uma dívida de R$30 mil. R$30 mil para um imóvel de R$510 mil. Será que tem risco? Tem vários porquês, né? Mas, assim, se a gente analisar 510 mil para 30 mil reais, se eu comprasse um imóvel de 510 mil reais e tivesse uma dívida do vendedor de 30 mil reais e eu tivesse prestes a perder o imóvel, eu pagaria, tranquilo, essa dívida de 30 mil. Agora, se eu comprei um imóvel de 510 mil reais e ele tem uma dívida de milhões, eu não vou pagar para livrar o meu imóvel de 510 mil reais. Então, relativamente a isso, podemos pensar que o risco não é tão grande. Só que, mesmo assim, para o corretor é um risco, porque pode gerar um prejuízo ali para aquele comprador e ele cobrar esse prejuízo do corretor de imóveis. Então, quando você estiver diante de uma dívida que o valor é mais baixo, você pode conversar com o teu cliente, orientar o teu cliente, explicar para ele que existe execução fiscal, que existe um risco de essa pessoa não pagar, de mesmo sendo um valor baixo, vir uma indisponibilidade no imóvel, mesmo depois do imóvel registrado no nome dele. E aí ele diz, não, mas tudo bem, eu vou assumir o risco, não tem problema, eu entendo, está tudo certo, a dívida é baixa, qualquer coisa, já estou comprando imóvel com um valor mais baixo mesmo, então se acontecer, está tudo certo. Aí você diz, então tá, então você está orientado, está tudo certo, você vai comprar? Vou comprar, porque assim, a minha mulher amou esse imóvel e eu estou brigada com ela, então se eu não comprar, eu estou ferrado. Aí ele vai comprar mesmo com a dívida de 30 mil. Mas o que o corretor vai fazer? Aí eu vou levar vocês para trabalhar lá comigo, em Santa Catarina. Hã? Então. Vai constar no contrato, gente. Constar no contrato, porque lembra que a gente leu o artigo 723? O que o 723 falava? Qual que é a obrigação do corretor? Informar sobre a segurança e o risco do negócio. Se você coloca no contrato que existe uma dívida e o comprador tem conhecimento e, mesmo assim, ele quer seguir com o negócio, está tudo certo. O corretor pode receber a comissão? Claro que pode. Não tem problema. Pode receber, mas você não faltou com o dever de informação.
Então, gente, não se aplica a súmula 375 na fraude à execução fiscal. Por quê? Quando a gente está, naquele exemplo que eu dei com a Fernanda ali, quando a gente está diante de uma fraude fiscal, pouco importa a boa-fé daquele que comprou, tá? Então, a tese firmada pelo STJ é a diferença do tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas, que a gente já falou isso ali no exemplo com a Fernanda. Aqui, gente, eu trouxe para vocês uma jurisprudência. Olha só, ali está em amarelinho. É irrelevante a comprovação da má-fé do terceiro adquirente. Inaplicabilidade da súmula 375 do STJ, posicionamento firmado pela Corte Superior em sede de recurso especial repetitivo, presunção absoluta de fraude, inteligência do artigo 185 do Código Tributário Nacional. Então, nosso tribunal ele tem esse entendimento com a aplicabilidade do artigo 185 do Código Tributário. Aqui outra jurisprudência, também alegada a ausência de má-fé do comprador e falta de averbação da penhora do registro imobiliário. Olha ali, irrelevância. Inteligência do artigo 185 do Código Tributário Nacional, norma especial que se sobrepõe às normas gerais do CPC e da súmula 84 e 375 do STJ. Então, só confirmando aí o que a gente falou. Aqui eu trouxe um exemplo prático para vocês. Esse caso aqui apareceu lá no escritório. E aí, não dá para ver muito ali no slide, né? Mas eu vou explicar ali para vocês. Essa certidão aí, de inteiro teor, ali no R9, em cima, o R9 estava na outra página, aí eu só coloquei ali o número para vocês. Mas no R9, o Janor vendeu o imóvel para o Antônio, no ano de 2016. Então, ali, ó, Janor vendeu para o Antônio em 2016, certo? Aqui, ó, em 2023, o Antônio, que tinha comprado do Janor, vendeu esse imóvel para uma construtora, em 2023. Tá tudo certo, no nome da construtora, tudo bonitinho. Aí, lá em 2024, o que acontece? Uma indisponibilidade aparece na matrícula do imóvel. Certidão de inteiro teor, né? Na certidão de inteiro teor. Uma indisponibilidade. E da onde veio essa indisponibilidade? Pensa o susto da construtora. Essa construtora que me procurou para resolver essa situação, eles estavam fazendo a unificação, estavam indo para fazer a unificação dos lotes, para construir ali o empreendimento, e veio essa indisponibilidade lá na certidão de inteiro teor. E aí eles levaram um susto, né? Meu Deus, da onde que veio isso? E aí está aqui, ó. Olha só, aqui está pequenininho, mas dá para vocês verem. Fraude à execução fiscal de 2007. Em nome de quem? Em nome do Janor. Janor vendeu em 2016. E já existia dívida em 2016. Que ó, o processo é de 2007. E o que aconteceu? Ninguém aqui solicitou certidão de ninguém. Ninguém viu nada, ninguém pegou nada. Tinha corretor? Tinha. Olha, de chorar, tá? Esse caso, se eu contar, eu posso fazer uma aula só contando desse caso, vocês vão sair daqui querendo fazer uma vaquinha para ajudar o corretor. Ele intermediou essa negociação para essa construtora. Veio essa indisponibilidade. A construtora não quis pagar a dívida. E era uma construtora... Só um pouquinho. Essa construtora aqui, ela era uma... Ô, Emanuel! Gente, deixa eu falar para vocês. Essa dívida aqui era de R$900 mil, tá? A construtora não quis pagar, poderia pagar para evitar tirar a indisponibilidade, depois cobrar a dívida do Janor ali, mas ela não quis, ela buscou realmente a rescisão contratual, porque embora ela ia unificar os lotes, mas ela conseguia
deixar de lado aquele, fazer o projeto ali somente nos outros imóveis que ela ia unificar. Então, imagina, você vendeu o imóvel, feliz da vida, essa construtora é uma construtora grande, conhecida lá na região, você está atuando para uma construtora grande e, de repente, vinha aí uma indisponibilidade onde você, como corretor, não solicitou os documentos que precisava ter solicitado. E vem uma indisponibilidade na matrícula do imóvel por essa dívida fiscal e se o Janor não pagar a dívida, ou se o Antônio não pagar a dívida, ou se a construtora não pagar a dívida, o que vai acontecer com esse imóvel? Vai para satisfazer o quê? A necessidade coletiva, porque todo mundo precisa, né? Então, é isso que acontece. A fraude à execução, ela é muito séria, gente, muito séria. Por quê? Nós já falamos aqui da questão da boa-fé. Não tem aplicabilidade de boa-fé. Não tem. Está aqui, ó. Indisponibilidade, o juiz não quer saber, é fraude fiscal. Então, tem que tomar cuidado, tem que ter medo. Tem que ter medo, porque se não tiver medo, eu sempre falo, né, eu assusto a minha filha, porque eu quero que ela tenha medo. Porque o medo, ele ajuda, muitas vezes. Em alguns momentos o medo é ruim, mas em alguns momentos o medo é bom. Se o corretor tiver medo de ser condenado, ele vai fazer de tudo para ele não ser condenado. Né? Se a minha filha tiver medo de cair na piscina, ela vai sair correndo da água. Coitada, né? Traumatiza a criança. Medo, medo, medo. Mas, enfim, gente, precisa ter cuidado. Era quem que queria falar ali que levantou a mão. Só não deixei falar, porque senão eu ia fugir com o raciocínio aqui. Aí envolve muita gente, envolve muita coisa. Só que assim, ó, o corretor igual responde. Aí é questão de culpas. O corretor responde, o jurídico pode responder, não sei quem. Vai ter muita gente envolvida aí. Só que, gente, nós não precisamos poder parar e ficar pensando que a responsabilidade pode ser do outro. A gente tem que olhar para a gente. Se eu sou do setor jurídico e é um corretor que está intermediando a negociação, eu vou ter que fazer todo o cuidado. E é engraçado, mas deixa eu só comentar desse setor jurídico. Como eu não estou lá em Santa Catarina, então eu vou falar, né? O setor jurídico simplesmente disse, não, isso aí não. Tanto é que a construtora mudou o setor jurídico. Porque, sim, passa pelo setor jurídico da construtora. Só que o corretor, nesse caso também, a construtora, tu acha que ela vai fazer o quê? Se ela vai buscar o prejuízo em algum lugar, e ela vai para todos os lados, ela tem que receber de algum lugar o prejuízo que ela deu lá para o Janor, no pagamento do imóvel. Então, assim, responsabilidade, gente, pode cair por todos os cantos. Só que o corretor precisa cuidar dele, né? Precisa realmente certificar que solicitou todos os documentos, apresentar os documentos, porque se o corretor tivesse tomado cuidado, já pensou, gente, que massa, olha só. Pensa, vamos pegar alguém aqui. Como que é teu nome? Luciano. Vamos pensar, Luciano, você lá, corretor, trabalhando para essa construtora, que é uma construtora top das top lá da minha cidade, e aí você está lá trabalhando, corretor, vamos imaginar que ele começou agora na corretagem. Comecei agora, estou lá, comecei a trabalhar na imobiliária e vou atuar aí, vou vender um imóvel para essa construtora. Aí vem o setor jurídico, está tudo certo, está tudo certo. Aí chega o Luciano. Não está tudo certo. Não, de onde que o teu jurídico falou que está certo? Você viu isso aqui? Já pensou? O que a construtora ia dizer? Esse cara aí é top. Esse cara é top. Pensa, você passou pelo jurídico da construtora por conta de um detalhezinho. Você acha que essa construtora não vai pegar sempre o Luciano para comprar os imóveis para ela? Não, pode ser, mas tem que passar pelo Luciano. O meu corretor é o Luciano. É o Luciano. Por quê? Porque a construtora ganhou confiança. E é um detalhezinho. É simplesmente vocês estarem aqui hoje fazendo o que vocês estão fazendo. Buscando um conhecimento. Que talvez se vocês não estivessem aqui, vocês também... Quanta gente que está perdendo e não sabe? Porque vocês vão ser diferenciados. Quando vocês estiverem lá, tem gente que já está, mas que está almejando estar na construtora X, na construtora Y, vendendo o imóvel do prefeito, do não sei quem, como que vocês chegaram? Tem que ter algum esforço, né?
Nossa, vocês estão prestando atenção mesmo, né? Isso aí, gente. Lá no escritório, até as advogadas que trabalham comigo, às vezes eu percebo que elas estão um pouco cansadinhas, assim, né? Que a responsabilidade também é do escritório. Então eu falo, não, estamos cansadas, mas não tem cansaço aqui não. A gente tem que solicitar todas as certidões. Solicita dos antigos proprietários também. Gente, o artigo 185, quando você vem aqui e lê ele, olha só, ele fala que essa redação ela foi dada pela Lei Complementar 118 de 2005, certo? Antes de 2005, só ter a dívida fiscal não tinha problema. Antes de 2005, precisava ser citado, então precisava ter processo judicial. Hoje, só a dívida ativa. Então, só constando dívida ativa já pode ser reconhecida a fraude de execução. Mas antes de 2005, precisava ter processo judicial, tá? Precisava a pessoa ter sido citada no processo judicial. Então, se a gente for analisar, eu posso tirar só de 2005 para cá as certidões. Então, vamos pensar uma certidão lá. Eu, Camila, comprei o imóvel hoje do Luciano. Só que o Luciano era proprietário lá na matrícula desde 1995. Então, vamos pensar que, pela aplicabilidade da lei, se eu tiro ali as certidões, eu não preciso tirar, verificar se ele tinha dívida fiscal ou não, porque a lei fala de 2005 para frente. Só que, quando a gente está falando da questão jurídica, como que é teu nome? Foi você que falou da questão de trabalhista também? Quando a gente está falando de problemas, a gente tem também outras questões que podem envolver. Temos questões trabalhistas, temos questões de nulidade, uma ação anulatória de negócio jurídico, herdeiro discutindo alguma nulidade. Então, o que eu oriento lá no escritório? Pegue a primeira pessoa da matrícula, desde o primeiro R1, solicita todas as certidões. Essa é a minha orientação, é assim que a gente procede com todos os corretores que nós prestamos assessoria, com todos os compradores que a gente faz due diligence. E assim, a gente está tão acostumado a fazer isso que nem leva tanto tempo, tá? Eu não sei se vocês trabalham em imobiliária, ou se vocês são dono de imobiliária, ou se são autônomos, mas vocês levam um tempinho sim. Talvez contratem um estagiário para tirar as certidões. Se você vende muitos imóveis, né? Vende aí bastante imóveis por mês. Mas se você vende um pouco menos também por mês, não dá trabalho, gente. Se você sentar, só que dá um trabalho de botar a bunda na cadeira, isso dá. Se você sentar, em meio-dia, muito menos de meio-dia, você tira todas as certidões. Então, compensa o valor que vocês estão recebendo de comissão. Essa certidão vintenária do registro de imóveis. Essa certidão, eu não confio nela. Por quê? Até foi um caso que você mencionou ali, de alguma questão que pode não ter chego lá na matrícula do imóvel. Sim, ótimo, ótimo. Sim. O que a gente faz nessa certidão? Nós trabalhamos diferente, mas assim, pode solicitar. Nós fazemos assim, vamos pensar que a pessoa manda uma matrícula, e lá na matrícula ela foi criada, porque lá, um exemplo na minha cidade, eu moro em Balneário Pissarras. Então, antes, em Balneário Pissarras, não tinha comarca, ficava na cidade de Itajaí. E aí, depois, foi mandado as matrículas para Balneário Pissarras. Então, o que estava antes... Então, vamos pensar que o João comprou quando estava lá em Itajaí. Quando veio para Pissarras, já veio no nome do João. Então, assim, como que eu faço para... Ou teve um desmembramento, abriu uma nova matrícula, recente, de 2017, por exemplo. Eu pego qual foi o título aquisitivo anterior, solicito uma cópia dessa matrícula também, para eu ter acesso ao nome dos antigos proprietários e CPF. Mas também pode solicitar a certidão vintenária para ter acesso a essas informações. Mas, assim, solicite todas, é cansativo um pouco, mas melhor ser cansativo e você deitar tranquilo, saber que está fazendo uma venda segura.
O comprador? Que comprou e tinha existia um... Ele não sabia. O que acontece nessas questões, até foi bom você levantar isso, porque uma coisa que existe também, gente, e aqui não vai envolver a responsabilidade do corretor, porque o que existe? Existe processos judiciais que são em segredo de justiça, que pode ser um caso desse, né? E aí o corretor solicitou e não apareceu nenhum processo judicial na certidão. Só que existia um processo em segredo de justiça que o corretor não teve como ter conhecimento. E aí, nesse caso, não tem responsabilidade do corretor. Tá? Não tem. E nesse caso também, vai ser analisada a questão entre eles. Aí, claro, tem que analisar qual foi a questão processual, tudo, mas a grande maioria das situações, se ele vendeu um imóvel que não podia, que ela tinha direito, vai ficar a relação entre eles, entre o que vendeu, ter que indenizar ela que tinha direito. Mas o comprador não vai ser responsabilizado, e nem o corretor de imóveis. Só que, claro, assim, aqui, não. Aqui, gente, a gente está falando tudo, tem caso a caso, que precisa ser analisado, que precisa ser verificado se, às vezes, não foi informado, porque, às vezes, a pessoa quer se valer de um direito de uma coisa que ela sabia. Né? Às vezes, a pessoa que comprou sabia do problema, às vezes, a pessoa que comprou sabia que o cara estava lá se divorciando, aí a mulher vai lá e consegue provar que ele sabia da negociação, que era um amigo, aí pode envolver uma fraude. Aí, nesse caso, pode ser responsabilizado o comprador a perder o imóvel, perdeu o que pagou. Uhum. Mas eles já tinham feito o divórcio? Eles tinham... Só que daí eles estavam casados ainda, né? Na certidão do Estado Civil. E ela não assinou daí o contrato? Mas ele falou isso, mas e no documento? Lá, que eu mostrei ali na certidão de Estado Civil, ele ainda constava como casado? Sim. Mas, assim, eu não sei, eu estou tentando ver o caso aqui em específico, assim, se eu entendi, né? Se ele comprou casado, lá na matrícula vai ter a data que ele comprou. Então, ele comprou em 2020. E ele estava casado em 2020? Porque lá na matrícula ainda ele está casado. Aí eu tirei a certidão, ele está divorciado. E esse divórcio não está verbado lá. Aí, lembra que eu coloquei aqui para vocês? Eu vou só voltar aqui para responder essa dúvida dela rapidinho. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que pacto antinupcial, quando necessário? Pacto não. Partilha, quando necessário? Nesse caso, se eu estivesse analisando esse caso, pelo que eu entendi do que você falou, eu teria analisado as datas. Porque se... só contrato. Só que no contrato também tinha a data que ele comprou. E batia com a data que ele estava casado.
Tá. Sim, sim, mas eu digo no prejuízo de quem está comprando ou na responsabilidade de quem está fazendo análise de risco, seja do advogado ou seja do corretor, né? O cartório não vai ter... sim, sim. Não ia constar. Mas vamos pensar... Ele registrou... Como que é teu nome? Clenilda. Eu quero entender só porque, assim, são casos que a gente está aqui para aprender também. São casos que eu gosto para levar de exemplo, às vezes, para outro lugar, né? Você comprou o apartamento e esse apartamento já estava registrado no nome de quem vendeu para você. Tá. Só que ele comprou da construtora em contrato de compra e venda. Mas estava no nome dele quando ele estava casado. Só não constava na partilha, mas já estava no nome dele. Só que daí foi registrado errado, né? Sim. Ele esqueceu. É que do comprador, o cartório muitas vezes não solicita a certidão do Estado Civil atualizada. Porque, assim, a pessoa pode comprar sem a assinatura do... Mesmo que seja no regime da comunhão universal, que tudo se comunica. Se eu e meu marido formos comprar um imóvel e a gente for no regime da comunhão universal, que tudo se comunica, eu mesma posso comprar sozinha, só que para vender eu preciso da assinatura dele. Só que aí eu vejo uma falha igual, porque se o imóvel estava registrado no nome dele, mesmo que estava lá, que ele comprou solteiro, tinha lá a data de registro. Se você pegar a certidão de Estado Civil atualizada, vai mostrar que ele se divorciou em 2025. Só que está lá na matrícula que ele comprou o imóvel em 2020. E está lá na certidão de casamento que ele casou em 2015. Então, ele estava casado quando ele comprou. Então, caberia a mim, como advogada, ou ao corretor de imóveis, solicitar aquele documento que eu falei ali para vocês, que é a partilha. A gente não entrou a falar dele, porque aqui, lá no curso, eu falo sobre todos os regimes de casamento, falo sobre a outorga uxória, quando que precisa solicitar, quando não precisa a assinatura do cônjuge. Mas aí precisava, eu teria solicitado a partilha, se foi o caso que eu entendi, né? Isso, por isso que o cartório não solicita a atualizada. Só que, assim, se você tem os documentos... Por isso que, gente, não adianta ter os documentos atualizados e não ler. Porque se eu leio a matrícula, eu vejo a data que o cara comprou, eu vejo a data que o cara casou e a data que o cara se divorciou, eu vou saber que se falta a partilha. Eu vou exigir a assinatura da ex-mulher dele? Porque eu sei que pode haver um risco aí. Aí você levanta isso numa negociação. Aí vão dizer, meu Deus, essa daí é louca. Essa daí está querendo empatar a venda. Mas aí pode... O que deu daí nesse teu caso? Sim. Viu? Ela tinha direito. Esquecidinho. Mas, assim, teria como ver isso, analisando os documentos. Sim, não deveria ter sido solicitado atualizado. É que o tabelião, ele só vai fazer o que você pede lá, né?
Mas era o certo ter solicitado tudo isso, tanto que chegou no registro, foi solicitado, né? Ainda bem que conseguiu resolver. Só um pouquinho, senão não consigo ouvir ele, gente. Uhum. Eles fizeram judicial ou extrajudicial? O certo já era ir o ofício daí para o cartório para constar a informação, né? A certidão de inteiro teor, sim, atualizada, né? Sim, pode ser que já esteja. Ele já faleceu? Ele já faleceu? Como é um ato que ele já faleceu, que não pode, né, ser mudado, que ele deixou esse bem ali, mencionaria somente ali a partilha, né, no contrato de compra e venda e colocaria um prazo para fazer esse registro. E aí se você solicita... Então, às vezes o cartório faz, às vezes o cartório ele quer que o juiz envie, sabe? É uma... Eu acho que aí assim, eu não sei o registrador de vocês aqui. Muda, né? Mas lá é terrível. Lá eles são terríveis. Eu sei que é terrível mesmo. Ah, sim. Objeto do quê? E ele era autor. Uhum. Comprador exigente. Sim. Tirou tudo certinho. Tem uns que exigem realmente, né? Sim, hoje é o que facilita para nós, né? Digital. Vocês vendem imóvel lá de Santa Catarina? Oxi! Ninguém vende imóvel lá, não? Ah, só pode atuar, mas não pode se você tem um investidor aqui, você... Ah, entendi. O Sena Tower. Aham. Tá. Então, olha, gente, a pergunta dele é bem interessante. Ele perguntou qual que é o tempo que o corretor pode ser condenado. A gente está falando de condenação aqui. Qual o tempo que pode... Se prescreve ou não prescreve? A gente tem algumas discussões. Tudo que é de prescrição é decadência, existe discussão, tudo. Ah, mas ele descobriu agora, então quanto tempo a partir de agora? Mas, assim, a regra geral é que, quando for algo extracontratual, é 10 anos. Quando for contratual, é 5 anos. Então, você fez uma nulidade lá no contrato. Não solicitou a assinatura de quem precisava solicitar. Aí a gente está falando de uma questão contratual. Então, a gente tem aí um prazo de 5 anos. Só que se for extracontratual, daí de 10 anos. Isso. Só que assim, tem entendimentos... Essa é a regra geral. Aí tem que analisar cada caso, que pode ter alguma situação de algum
algum vício oculto, por exemplo, que o comprador tinha conhecimento e a lei aplica um prazo maior, mas geralmente é 10 e 5 anos. Gente, olha só. Isso aqui já falei. Então, gente, para a gente finalizar aqui, o objetivo da Lei 14.382 de 2022 e da Lei 14.385 de 2024 e da súmula 375 do STJ é a proteção do adquirente, de boa-fé, e não de afastar a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Então, o legislador ele está vindo para proteger o adquirente, mas continua existindo lá o artigo 723 do Código Civil, que traz a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Aqui eu trouxe mais uma jurisprudência para mostrar para vocês. Aqui mais uma. E aqui, gente, para a gente só finalizar, por conta do horário, tenho uma palestra agora já início da tarde lá no MB Summit. Alguém vai para lá depois? No MB Summit. É um dos maiores eventos para corretores de imóveis, vocês não estão sabendo? Ah. Foi divulgado? Ah, que pena, senão vocês iam lá ver minha palestra depois. Mas lá eu tenho 25 minutos, gente, não pode passar, é muito pouco tempo, aqui foi 2 horas. Lá não pode. Então, gente, se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz, vocês estão aqui fazendo o que a maioria não faz, então, parabéns. Quero agradecer imensamente a oportunidade de poder estar aqui. Quero também compartilhar com vocês um presentinho. Eu falei para vocês da minha comunidade. Eu faço uma aula toda semana ao vivo com o corretor de imóveis, é uma vez por semana. Essa comunidade é como um Netflix. Ela é R$ 99,00 por mês. E você paga e você usa. Se você não quero mais, não gostei, você cancela e não paga mais. Só que até hoje ninguém cancelou. E assim, eu ia dar 100% para vocês de presente o primeiro mês, para vocês conhecerem. Só que a plataforma ela não permite. A minha equipe tentou fazer isso e o mínimo é R$ 5,00. Então, assim, quem quiser entrar para conhecer esse primeiro mês, de graça, entra ali, se inscreve. A partir do segundo mês é R$ 99,00, tá? Não é R$ 5,00 sempre. Então, R$ 5,00 o primeiro mês. Só que se chegou antes de virar o mês, antes de você cancelar ali, que você não gostei da plataforma, você manda um e-mail para mim, diz assim, eu não gostei da tua comunidade, não gostei das tuas aulas, e eu quero R$ 5,00 de volta. Eu te devolvo os R$ 5,00, você encerra e você não tem custo nenhum. Então vai ser de graça. Isso é uma questão que não a comunidade, como ela é uma mensalidade, então não tem como ter o controle ali de quem entra, de quem sai, porque tem um grupo de network, tem um grupo onde eu coloco ali informações. Segunda-feira a gente vai ter a aula que eu falei para vocês sobre contrato de intermediação imobiliária. Eu vou ensinar ali as cláusulas que vocês precisam ter para garantir a comissão de vocês. A gente está falando hoje aqui de condenação, mas na aula com os membros ali, a gente vai fazer uma aula ao vivo na segunda sobre as principais cláusulas ali do contrato de intermediação ou da autorização de venda, para que se alguém tentar te lesar, você consiga ter um documento bem escrito ali para você cobrar judicialmente o teu direito à comissão. Vou disponibilizar um modelo em Word para quem é aluno da comunidade. Então, esse primeiro mês é de graça para vocês, ou R$ 5,00. E aí, se vocês quiserem cancelar, é só cancelar e não paga. Só tem que cancelar antes de virar o mês ali, porque senão automaticamente, como é no cartão, já cobra. Ele falou do Pix, a plataforma não permite o Pix. Tem uma opção que o Lucas é da minha equipe aqui, ele conseguiu, deu essa ideia, porque muita gente pede Pix, não trabalha com cartão. Aí eu consigo fazer R$ 997,00 à vista, só que aí não tem como cancelar. Então, é a única opção, porque como é uma comunidade, a gente não consegue, é tudo manual para colocar as pessoas nos grupos, são vários grupos, então é complicado. Mas tem essa opção para quem quiser, paga à vista, tem o ano inteiro, só não tem opção de cancelamento. Sim, depois eu mando. Então, eu quero vocês lá, é de graça, gente, o primeiro mês, por favor. Vão lá, para a gente ter segunda-feira esse encontro ao vivo aí às 7 horas da noite. O livro, cadê o livro? Erga o livro ali para o pessoal ver. O livro, gente, é R$ 69,90. Tem alguma coisa aí? Eu não consegui trazer muitos, tá? Eu tenho que levar uns lá para o MB Summit, veja quantos tem ali.
É R$ 69,90, mas quem quiser, eu mando entregar aqui para vocês, é R$ 11,10 o frete. Só que, assim, esse frete de R$ 11,00, ele pode chegar em 15 dias, pode chegar em 20 ou pode chegar em 40 dias. Porque é um envio módico, que é para livros mesmo. Aí ele é barato, então, mas compensa. Aí eu mando para vocês, ou por Sedex, que eu acho que para cá deve ser uns R$ 60, R$ 70. Gente, deixa eu só encerrar aqui. Gente, estou encerrando aqui, tá? Podem falar com o Lucas aqui. Quem não conseguir comprar, depois me segue lá no Instagram, @CamilaFernandesAdvogada. E obrigada, gente, pela oportunidade, tá? Gratidão por estar aqui com vocês.